Olá pessoal, aqui é o Jordan do canal Eterna Busca. E antes de mais nada, gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, também deixar o like aqui no vídeo e também assistir os nossos outros vídeos, que a gente tem vários temas aqui no canal bastante interessante. A gente coloca vídeo aqui toda segunda e sexta-feira, então não deixem de conferir sempre os nossos novos vídeos que vão sair. E para isso, ativem o sininho para receber todas as notificações. É, No vídeo de hoje, nós vamos abordar um tema que muita gente tem uma certa intuição de como seria, né, um senso comum, que é a inteligência das plantas. E aqui, nesse vídeo e mais uma série de outros vídeos, nós vamos explicar melhor como é que seria essa inteligência das plantas. Que muitas pessoas têm essa sensação, né, de que as plantas respondem, que as plantas, né, agiriam diferente de acordo com o cuidado, né, de quem cultiva elas e várias coisas assim, de que elas teriam uma certa percepção no ambiente e tudo mais. E nessa série de vídeos que a gente vai começar aqui com esse vídeo, nós vamos abordar melhor como funciona. Nós vamos abordar várias pesquisas científicas feitas para explicar melhor como é o comportamento das plantas. Porque aqui no nosso canal, a gente. Porque aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos sobre comportamento dos animais, dos humanos. E então eu decidi trazer para vocês um pouco de um outro tipo de comportamento, que é o comportamento das plantas. Antes de tudo, a gente precisa entender alguns termos e concepções que a gente vai usar nesse vídeo e em outros vídeos futuros, para que a gente não ache e não pense nessa inteligência das plantas, naquela questão da capacidade de cognição, né, de discernir o meio no qual ela está inserida, de coletar informações. É, para que a gente não enxergue as plantas como numa visão antropomórfica, numa visão humana, de elas funcionariam semelhante aos humanos ou então semelhante aos animais, né? Então, a gente vai começar aqui pegando que a questão da cognição, ela envolve vários aspectos, né? Ela envolve comunicar-se, ela envolve memória, ela envolve discriminar, naquele sentido de eu sei que isso é isso e que aquilo é aquilo. É, então, dentro dessa estrutura, Treuhavas, ele vai propor que as plantas ela vai ter essas capacidades também. E essas capacidades elas vão estar especificamente sendo demonstradas no crescimento que as plantas vão ter durante a sua vida e também na forma com que elas vão se desenvolver em resposta ao meio ambiente na qual elas estão vivendo. Isso ao longo de toda a vida daquela planta, né? É, Então, a gente tem a ideia de que a inteligência das plantas, né, ela vai estar expressamente ligada e conectada àquela concepção de plasticidade fenotípica. Essa plasticidade fenotípica é a definição que se dá para como é o desenvolvimento da planta, como ela lida em relação ao ambiente e as alterações morfológicas, né, que é a forma com que ela vai dar, a fisiologia, que é a parte interna das plantas, né, como elas vão reagir ao meio ambiente. É... Então, a gente tem aqui a ideia de que a cognição, vamos primeiro então definir a ideia da cognição, né? Ela seria o conjunto de mecanismos através dos quais os animais adquirem, processam, armazenam e agem sobre as informações que eles recebem do meio ambiente. Então, esses processos todos, eles vão garantir que algumas outras coisas aconteçam para os animais, que é a aprendizagem, a memória e a capacidade de tomar decisões. Então,
quando nós olhamos a história de vida dos seres vivos, não é somente os animais que têm essas capacidades todas. Se nós formos ampliar essa concepção, todos os seres vivos teriam essa capacidade, e não só teriam, como seria fundamental para qualquer ser vivo, ser capaz de aprender com o ambiente na qual ele está inserido, distinguir quando ele deve ou não deve tomar certas decisões, né, para onde ele vai se dirigir, se ele vai fazer isso, se ele vai fazer aquilo. Então, todos esses processos estariam fazendo parte de plantas, de animais e de qualquer outro ser vivo. Então, essa capacidade de sentir e também de responder às alterações do ambiente que cerca aquele organismo, isso é uma propriedade que é necessária para a sobrevivência de qualquer ser vivo, independente de ser uma planta ou de ser um animal. Então, não dá para a gente pensar um organismo que não seja capaz de trocar informações com o meio ambiente na qual ele está inserido. Que para ele continuar vivo, ele vai depender dessas informações, né? Então, todos os mais variados tipos de organismos vão desenvolver cada um o seu tipo de organismo, o seu tipo de mecanismo para extrair, transformar e também usar a energia e as informações que o ambiente tem para esse organismo, né? Então, a gente tem que entender que, partindo desse princípio, a cognição ela não seria algo dependente de um sistema nervoso central, mas ela seria constituída de uma, um sistema complexo auto-organizável, né? Um sistema de coisas que se auto-organizam para definir como aquele organismo vai reagir ao meio ambiente. Porque normalmente, quando nós pensamos cognição a partir de uma ideia dos animais, que os animais têm um sistema nervoso central, que é o sistema que processa as informações de modo mais coeso, né, mais unido e centralizado, como o próprio nome diz. Que, para quem não sabe, né, o sistema nervoso central faz parte do cérebro dos animais, né? É, Então, agora a gente tem que entender que as plantas, elas estão paradas, elas não se movem. Normalmente elas não deveriam se mover, né? Então, essa questão de estar parada no ambiente é chamado de uma condição séssil, que é de ficar parado, né? Então, as- geralmente se associa essa estar parado, né, ser séssil, com ser passivo, imóvel, é, porém, para que esse indivíduo viva num ambiente sem poder se sair daquele local que ele está, ele tem que ser muito sensível a qualquer mudança que o ambiente vai oferecer para ele. É, porque isso contrasta fortemente com essa ideia de que as plantas seriam passivas. Porque se elas fossem passivas, elas não conseguiriam lidar com as constantes alterações do ambiente. Por exemplo, como que ela iria lidar com em um momento tem muita água, em outro momento tem pouca água, em um momento tem muito nutriente, em outro momento tem pouco nutriente. Então, em um momento ela é comida, né, por algum herbívoro, em outro momento não. Então, tá vendo que nós animais, quando nós temos dificuldades para conseguir alimento, conseguir água, nós temos qual opção? Ir para outro local. Então, as plantas, elas não têm essa capacidade, elas precisam permanecer ali. E é justamente por elas terem terem que permanecer naquele local que exige delas uma grande atividade, uma grande percepção do ambiente na qual elas vivem. Então a gente tem que entender que quando um lugar ele é ocupado pelo organismo, né, que ele está sendo transformado de alguma forma, que há as relações com as raízes que vão alterar a estrutura do solo, por exemplo, ao redor dela, entre outros fatores que as plantas vão ser capazes de fazer, isso demonstra que o local ele está sendo habitado, ele está sendo construído no decorrer do curso da vida daquele indivíduo que mora ali. Ele não simplesmente é uma peça decorativa daquele ambiente. É,
Então, todas essas estruturas básicas para a gente entender a cognição, que vai ser a percepção contínua do ambiente, que é estar sempre atento ao que está ocorrendo no ambiente, ser capaz de processar as informações, ter memória das situações e ter, a partir disso, uma resposta que seja o mais eficiente para aquela situação que ela está vivendo, e isso consiste em um estímulo que nós podemos chamar de inteligência, que isso seria a inteligência dos seres, né, no caso das plantas. Porque as plantas elas têm que desenvolver uma resposta a cada situação que vai exigir diferentes tomadas de decisões, digamos assim, né? Então, assim, para que nós possamos processar a informação, então, o organismo, no caso, né, ele precisa saber ou conseguir diferenciar o que é ele e o que não é ele. Então, ele precisa ter um nível de consciência de si mesmo e do ambiente que o cerca. E isso é uma das concepções básicas também da cognição. Então, existe uma estimulação externa para aquele indivíduo, que é o input, e também existe os comportamentos que vão ser gerados em consequência disso, que parte de dentro do organismo, que é o output. Então, essas características que definem todo o conceito da cognição, nós também somos capazes de perceber nas plantas. Então, por exemplo, os fatores ambientais, sejam eles bióticos, que são em consequência dos seres vivos, né, herbivoria, relação com outros seres vivos e tudo mais, e os abióticos, que é relação com a água, com o solo e tudo mais, ou então as mesmas relações de natureza química ou então física, tudo isso vai gerar aqueles estímulos que são os inputs, que são os estímulos externos, e isso tudo vai interagir em todo momento com receptores específicos que as plantas têm, que esses receptores vão dar a resposta, o output, que é parte de aspectos internos, né, do metabolismo interno das plantas. Então, a gente tem que entender que os organismos eles recebem uma centena de informações, porém, eles não têm esses receptores para processar toda a informação que chega até eles. Então, eles têm que ser capazes de filtrar essas informações que vão chegar até eles, e depois disso, eles vão ter uma seleção dessas informações para ver quais são aquelas mais necessárias, e aí então eles vão gerar a melhor resposta possível para aquela situação processada, né? Então, quando a gente tem todo esse panorama posto, a gente percebe que as plantas elas teriam vários desses comportamentos e estruturas que a gente tem por ideia que são basicamente dos animais. Porém, uma grande dificuldade que as pessoas ainda têm de entender as plantas como tendo a cognição vem justamente de que as plantas elas não têm esse órgão central, que seria o cérebro, para coordenar todos esses comportamentos. Ou seja, ela não teria uma capacidade de coordenar comportamentos sofisticados para gerar uma resposta mais sofisticada, né? Porém, a gente tem que entender que, apesar das plantas não terem esse sistema centralizado, as plantas passam pelos mesmos tipos de pressões de evolução que os animais sofreram durante os milhares de anos que elas estão aí. Então, existem respostas que as plantas também têm que dar ao ambiente, semelhante àquelas que os animais têm. Então, por isso que a gente percebe que as plantas vão ter a sua própria capacidade, a sua própria cognição. Justamente porque, assim como os animais, as plantas elas estão vivendo em ambientes diferentes, com os mais variados estímulos. Então, assim, nesse vídeo introdutório, a gente teve essa noção de que as plantas têm essa capacidade de distinguir o meio,
têm essa capacidade de relacionar-se com o meio, e isso era o que as pessoas imaginavam que era algo exclusivo dos animais, que as plantas não teriam esse tipo de cognição. Mas quando nós expandimos a percepção do que seria isso, nós percebemos que as plantas também são capazes de fazer isso. Elas também têm a sua própria inteligência, né? E nos próximos vídeos a gente vai aprofundar mais sobre como funciona essa inteligência, como são os mecanismos que elas utilizam e mais sobre os paralelos que as plantas têm com os animais. Justamente para não perder os nossos vídeos que vão sair ainda ou que já saíram, não deixem de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos e também de assistir os nossos outros vídeos que vocês ainda não tiverem assistido. E espero vocês no próximo vídeo, pessoal!